Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor. Pastor Zé Dorimar, hoje encarregado de compartilhar com os irmãos a lição 12 da nossa escola dominical, da nossa revista que fala sobre o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos estar abordando sobre o sofrimento e morte do servo. Quem é o servo? Jesus, né? O Evangelho de Marcos caracteriza Jesus, apresenta Jesus como o servo. Então, nós temos três objetivos para a nossa lição de hoje. Primeiro, testemunhar que só há salvação para os que creem em Jesus. O segundo, compreender que o sacrifício de Jesus foi cumprimento profético. E terceiro, testemunhar que estamos sob a nova aliança celebrada através do sacrifício de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos estar, neste momento, fazendo a oração para iniciarmos esta escola dominical online, oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais um dia, Senhor, te agradecemos pela nossa presença, Senhor, nesta live de ensino. Escola Dominical é uma live de ensino, a Escola Dominical online. Nós te agradecemos pelo privilégio, meu Deus, que tu nos dás de participarmos do compartilhamento da tua palavra com os alunos e alunas que fazem parte dessa classe. Pedimos a tua bênção sobre toda a escola dominical reunida hoje, na manhã deste domingo, Senhor, em todas as igrejas, desse povo que clama pelo teu nome. Te agradecemos e pedimos a tua direção sobre a escola dominical da Assembleia de Deus Rio. Abençoa os professores e alunos, para que nós possamos extrair o máximo de aprendizado nessa lição que vai ser compartilhada hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. O nosso textual está em Marcos 15, 39, e diz assim: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Vamos fazer a leitura do texto da nossa lição, entrando no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 22 até o 47. Diz assim a palavra do Senhor. A crucificação. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: por malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros? Não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. A morte de Jesus. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes?
Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. A verdade prática para este texto é a seguinte: o propósito divino de salvação se cumpre na morte de Jesus. A fé no servo sofredor é garantia de vida eterna. Irmãos e irmãs, como sempre, é característico da nossa revista que as nossas edições sejam divididas em 3 tópicos e subdivididas, né, em 3 subtópicos. Cada tópico, 3 subtópicos. E os tópicos que nós vamos estar analisando, o primeiro é o julgamento, o segundo é a crucificação, o terceiro é a morte. No primeiro tópico, que fala do julgamento, nós vamos ver Pilatos enrascado numa situação difícil. Vamos ver também que Barrabás foi solto. Vamos ver a crueldade dos soldados, ou seja, os soldados cruéis. No segundo tópico, nós vamos estar abordando sobre a Via Crucis, né? Jesus rumo ao Gólgota. Depois nós vamos ver o sofrimento horripilante, os insultos e escárnios. E no terceiro tópico nós vamos ver os subtópicos. Primeiro, as trevas, que se fizeram antes da morte de Jesus. Depois nós vamos ver a morte, Jesus expira, né? E, por último, vamos ver o sepultamento. Amados, amadas, todos nós já ouvimos, já lemos a respeito desse tema, sofrimento e morte do servo. Mas, sinceramente, voltar a estudar sobre esse assunto, voltar a ler com detalhes sobre esse tema, mexe com a gente como se fosse a primeira vez. Jesus, firme no seu propósito de ser obediente até a morte e morte de cruz, é a primeira coisa que nos impacta, a obediência de Jesus, né? A forma como ele enfrenta o sofrimento. Então, nesse capítulo 15 de Marcos, nós vamos ver o relato da submissão de Jesus a essa cruel engrenagem de perseguição romana.
da astuta sentença de Pôncio Pilatos, passando pelas mãos de soldados cruéis, abusivos, até chegarmos à selvageria da morte por crucificação. Então, nós vamos entrar agora no primeiro tópico, que é o julgamento. Vamos ver Pilatos, enrascado, Barrabás solto e os soldados com a sua crueldade. Pilatos enrascado. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 15, 1, diz assim: Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Perceba que ainda é cedo, mas havia pressa da parte do sinédrio. Eles queriam encerrar aquele assunto, porque era sexta-feira, e eles não poderiam esperar o sábado, porque sábado não acontece nada, não acontecia nada em Israel, né? Então, a gente tem que fechar todo esse cerco na sexta-feira. E eles levam e entregam Jesus a Pôncio Pilatos, que era o governador romano na Judéia. Por que eles levam até Pilatos? Por que eles levam até o governador romano? Porque nem o Sinédrio, nem Herodes tinha poder para decretar a morte, para sentenciar alguém à morte. Esse poder era restrito a Roma. Então, o governador representava o imperador, e só ele poderia condenar alguém à morte. Por isso, eles levam Jesus a Pilatos. Agora, é interessante nós percebermos que lá no Sinédrio, Jesus recebeu acusação religiosa. Foi condenado por situações religiosas. Foi acusado de blasfêmia. E agora, perante Pilatos, ele vai receber uma acusação política. Vão dizer que ele é um sedutor, Ele é um subversivo. Ele está traindo Roma, se declarando rei dos judeus. Então, era uma acusação que dificilmente haveria saída. Mas uma coisa surpreendeu Pilatos, é que Jesus se manteve em silêncio o tempo todo em que ele estava sendo acusado, o tempo todo em que estavam sendo apresentadas falsas testemunhas. Pilatos ficou intrigado com isso. E Pilatos até se convenceu da inocência de Jesus. Só que, quando Pilatos diz, eu não vejo neste homem culpa nenhuma, o povo fica, claro, o povo estava sendo incitado pelos sacerdotes, pelos escribas, que estavam infiltrados no meio da multidão. Então, o povo começa a ficar alvoroçado. E Pilatos, mesmo tendo consciência da inocência de Jesus, faltou coragem. O autor da lição ele usa de um eufemismo aqui, ele diz, faltará coração para manter a decisão. Eu vou além, eu digo que faltou coragem. Ele, como político, ele temeu perder a sua autoridade, ele prendeu ser caçado, ele temeu ser caçado por Roma, porque fatalmente o Sinédrio iria denunciá-lo a Roma, dizendo que ele havia libertado um traidor. Então, como político sagaz que ele era, ele percebeu essa ameaça, Veja aí Mateus 27, 24. E depois de uma frustrada tentativa de transferir a responsabilidade a Herodes, que nós lemos lá em Lucas 23, 6 a 12, Pilatos finalmente se convenceu que não havia outra alternativa a não ser julgar essa complicada causa. Como já era próxima à Páscoa, e a Páscoa ela já ia acontecer, naqueles dias, e era comum
vamos dizer, uma tradição entre os judeus que no período de Páscoa um dos presos fosse posto em liberdade. Então, Pilatos usa desse expediente para tentar ver se conseguia resolver essa situação. Então, ele joga a responsabilidade para o povo. Ele coloca Barrabás e Jesus e pergunta se o povo quer que ele solte Jesus ou Barrabás, né? E o povo, então, clama que Barrabás seja solto. Novamente, o povo está sendo incitado pelos escribas, pelos sacerdotes, para clamarem, né? Salta Barrabás. E vocês querem que eu faça o quê com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. Então, a pedido da multidão, Pilatos soltou Barrabás. E o povo esbravejava, clamando pela crucificação do servo. Então, Pilatos lava as mãos na tentativa de evitar a rebelião e, absolutamente, de forma astuta, ele entrega Jesus à multidão com um açoitamento prévio. Mateus 27, 24 a 26, retrata esse fato. Agora vamos ver a crueldade dos soldados. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Marcos 15, 19. Aos condenados à crucificação, era aplicado um severo açoitamento. Antes de serem crucificados, eles eram submetidos a esse tipo de açoitamento. Como era que acontecia isso? Eles despiam o condenado, amarravam ele a um poste e começava a sessão de açoites. Eram usados chicotes de couro com pedaços afiados de ferro e osso costurados em suas tiras. E a cada impacto desse chicote no corpo do condenado, a pele era lacerada, ou seja, ela era lapeada, ela era cortada. E aquela ponta com ferro e osso arrancava pedaços de carne, abrindo feridas profundas. Que maldade! Quanta perversidade, quanta crueldade. Mas percebamos que o açoitamento de Jesus tem notórios acréscimos pavorosos. E Jesus era um homem de aparência física frágil. Mas uma coisa que nos chama a atenção também era o alvoroço social. E os componentes políticos contribuíram para que aumentasse a fúria dos soldados, ou seja, o clamor da multidão, mais os componentes religiosos, né? E a própria empolgação desses soldados, que já eram culturalmente, era a índole dos soldados romanos, eles eram violentos. Então, eles juntam isso tudo e amplia a dose de crueldade. Mas convém lembrar aos irmãos e irmãs que tudo isso, esse sofrimento, foi predito com detalhes pelo profeta Isaías. Leia Isaías 50, versículo 6, Isaías 53, versículo 7. O próprio Jesus também fala sobre isso lá em Marcos 10, 33, 34. O propósito do servo está se cumprindo com perfeição, ou seja, Jesus tinha consciência da sua missão e até onde ela o conduziria e o sofrimento que ele teria que suportar. Ele tinha consciência disso. Leia Marcos 10, 45. Vamos ver agora a crucificação. Rumo ao Gólgota. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. O lugar da crucificação era o Gólgota. Caveira em hebraico, ou seja, Gólgota significa caveira em hebraico.
E esse lugar era fora dos muros da cidade, conforme era determinado lá em Levíticos 24:14, corroborado por Hebreus 13, 12 e 13. A crucificação era um espetáculo público aterrorizante. O condenado era obrigado a carregar a barra horizontal da cruz até o local da execução. Jesus passara por 2 açoitamentos terríveis, o que produziu grande perda de sangue e a consequente desidratação, esgotando a sua energia física. E na Via Crucis, ou seja, no caminho da cruz, Jesus recebeu a ajuda de Simão Cirineu, ou Simão de Cirene. Cirene era uma região na África, ao norte da África, né? E esse homem foi obrigado pelos soldados romanos a ajudar Jesus, né, com aquele peso. Leia isso em Mateus 5, versículo 41. Os leitores de Marcos provavelmente conheciam ou conheceram os filhos de Simão Cirineu. Como era o nome dos filhos desse homem? Alexandre e Rufo. Rufo era membro da comunidade em Roma, ou seja, era cristão também, né? Leia isso lá em Romanos 16, versículo 13. O sofrimento horripilante. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sortes, para ver o que levaria cada um. Marcos 15, 24. É uma das formas mais abomináveis de execução já criadas pelo homem. O Império Romano adotou como forma dominante de execução até o ano 337 depois de Cristo, quando foi proibida por Constantino. A morte na cruz era lenta, dolorosa e humilhante. Ao chegar ao local da execução, o sentenciado era deitado de costas no chão, seus braços eram esticados e amarrados ou pregados à barra horizontal. No caso de Jesus, os cravos atravessaram-lhes os ossos das mãos e os pulsos, conforme descrito também no Evangelho de João, capítulo 20, 25 a 27, e na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Em seguida, a haste era levantada junto com o crucificado e presa ao porte vertical, já fixado ao solo. Imagine a dor. Pessoa ser suspensa pelos braços, né, pregados. Terrível, não dá nem para imaginar. Não dá nem para imaginar o grau de sofrimento. O condenado permanecia exposto ao público em infindável vergonha. Ele era crucificado, despido, né? Com dores lancinantes, emitindo gemidos tenebrosos, enquanto estendia os braços e puxava as pernas para respirar. Sofria incontáveis ataques agudos, desmaiando em exaustão. Na cruz, na haste vertical da cruz, havia uma base que era pregada justamente aonde os pés do crucificado ficavam apoiados. Mas havia uma espécie de assento, que não era realmente um assento, mas uma haste que servia para empalar o crucificado. A maioria dos autores omitem essa informação, mas era uma coisa terrível, era um espetáculo terrível. Cada vez que ele subia para puxar o fôlego, ele puxava o fôlego e quando ele baixava, ele novamente era empalado. Agora imagine aquela posição incômoda do crucificado. Aquela posição alterava a circulação do sangue e produzia um formigamento, ou como se fosse câimbras, junto com aquele formigamento em todo o corpo. Agora imagine, você sente uma cãibra na perna, ou você sente aquele formigamento nos pés,
quando você fica muito tempo numa determinada posição. Agora imagine essa sensação no corpo todo. E Jesus passou por isso. Alguns crucificados sobreviviam por dias, suportando o sol e a chuva, o calor e o frio, e muitas vezes os corvos e os cães devoravam corpos antes do falecimento, ou seja, muitos eram devorados ainda vivos pelos cães, pelos corvos. Para evitar morte rápida por asfixia, comumente um suporte para os pés, aquilo que eu falei anteriormente, e um assento era colocado no porte vertical. Só que esse assento não era um assento, não era um banquinho, era uma arte que empalava o crucificado. A morte acontecia pela perda expressiva de sangue, asfixia por exaustão, desidratação crônica ou por parada cardíaca, ou uma combinação dessas coisas. Imagine o sofrimento, né? A morte chegava de uma forma lenta, pela expressiva perda de sangue, por asfixia, por exaustão, que coisa terrível. Desidratação crônica, ou por parada cardíaca, ou por uma combinação desses fatores. Agora perceba que, além disso, havia os escárnios, os insultos. Olha só, Marcos 15:30 diz assim: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Jesus foi crucificado à hora terceira, conforme nos mostra o versículo 25, ou seja, às 9 horas da manhã. Pilatos contrariou as autoridades judaicas e colocou na placa de acusação o seguinte dizer, a seguinte frase: Rei dos Judeus, escrito em hebraico, em latim e em grego. Leia lá em João 19:19-22. Isso contrariou as autoridades judaicas, eles não queriam, mas Pilatos mandou que fosse feito dessa forma. Jesus recusou a mistura alucinógena oferecida para minimizar a dor. Que mistura era essa? Vinho com mirra. Era uma mistura, vamos dizer assim, como se fosse hoje, né? A maconha, né? A maconha, a cocaína. Então, naquele tempo, a mirra produzia um efeito de alucinação. Misturado com vinho, o condenado ficava doidão, ficava doidão. E isso minimizava, ele não sentia o sofrimento. Ou seja, ele estava sofrendo, estava todo lacerado ali, cheio de dores, mas ele não percebia, ele estava tão doidão que ele não percebia, ele acabava se tornando um espetáculo, né? As pessoas riam, Jesus recusou isso. Jesus não bebeu essa mistura. Ele se manteve sóbrio no cumprimento da sua missão de suportar a ira de Deus. Aí você há de perguntar, mas por que a ira de Deus, pastor? Justamente porque, quando Jesus foi preso, ele recebe sobre o seu ser todos os pecados da humanidade. Ele se tornou representante de todos os pecadores. E não há comunhão entre luz e trevas, entre Deus e o pecado. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso, João 3,16 diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira
e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é justamente esse detalhe, né, que vai fazer com que Jesus ele seja obediente até a morte, morte de cruz. E ele se nega a ficar doidão. Ele faz questão de se manter sóbrio e suportar toda a dor, todo o sofrimento produzido pelo açoite, pelo escárnio, pelos insultos e principalmente pela ausência de Deus sobre o seu ser. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registram que os soldados dividiram entre si as roupas de Jesus, dando cumprimento à profecia. Mateus 27, 35, Lucas 23, 34, João 19, 23 e 24. E com isso, a profecia está sendo cumprida. Qual é a profecia? A profecia de Isaías 53, 12. Marcos dá ênfase maior à ridicularização mais do que o seu sofrimento físico. Aqui escarnecem dele os transeuntes, os principais sacerdotes e escribas, até um dos ladrões escarneceu de Jesus. Eles escarneceram de Jesus como profeta, como salvador, como rei. E agora nós vamos entrar no terceiro tópico que vai abordar sobre a morte de Jesus. Trevas. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Marcos 15, 33. Amados, amadas, o pecado da humanidade estava sobre Jesus e naquela cruz, conforme nos relata a primeira carta de Pedro 2, 24. Tal fato gerou separação com Deus. E isso já era previsto por Isaías 59, 1. A verdadeira fonte de luz e vida. Olha, a verdadeira fonte de luz e vida quem é? É o Pai. Veja aí o Salmo 36, 9. O próprio sol se ocultou, ou seja, o sol não quis testemunhar aquilo. Por quê? Jesus era a própria treva. O pecado produz trevas. Na vida espiritual do homem e da mulher, o pecado produz trevas. A luz se ausenta, não há comunhão entre luz e trevas. Em pleno meio-dia, ocorre uma milagrosa escuridão que cobriu a terra por 3 horas. Jesus se angustiou, porque ele vivenciou o momento mais angustiante da sua caminhada, ou seja, o afastamento do Pai. Meu Deus! Veja o versículo 34, veja o Salmo 22, versículo 1. As trevas cobriram não só a terra, mas o coração do povo, o coração das pessoas. E nós podemos fazer uma analogia desse fato das trevas com uma das pragas do Egito. Deus mandou as pragas ao Egito por quê? Qual a finalidade? Qual a intenção de Deus ao mandar as pragas? Produzir a libertação do povo. O povo estava no cativeiro no Egito. Então, Deus vai providenciar a libertação. Só que o faraó endureceu o coração, não aceitou. E Deus, então, mandou 10 pragas sobre o Egito. E uma das pragas foi justamente as trevas, que duraram 3 dias.
E agora as trevas vão passar um período de 3 horas sobre a terra. E a outra analogia que fazemos é com a última praga, que foi a morte dos primogênitos, e que vai ser lembrada pela morte do primogênito de Deus. A escuridão no Calvário anunciava que o filho primogênito de Deus estava prestes a entregar a sua vida pelos pecados do mundo. Marcos, versículo 11. E Colossenses, versículos de 15 a 18. E Jesus expira, ou seja, Jesus vai morrer. Ele vai entregar a sua vida. É o subtópico 2. Né? Diz assim o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Marcos, irmãos e irmãs, Marcos é simples na abordagem da morte de Jesus. A morte do autor da vida, conforme Lucas escreve lá em Atos, capítulo 3, versículo 15. Essa morte veio de forma repentina por volta das 3 da tarde, ou seja, a hora nona. Hora em que a oferta do final da tarde era oferecida no templo. Outra analogia que fazemos para estabelecer a relação sacrificial da morte de Cristo. Ela acontece exatamente na hora em que a oferta do final da tarde era oferecida. Agora, a oferta que está sendo oferecida, ela não vai ser a oferta do final da tarde ou a oferta do início da manhã, não. Ela vai ser a oferta suficiente. Não vai haver mais a necessidade de oferta de nada para aqueles que crerem, para aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus como pleno nas suas vidas. A morte do servo não representou um fim trágico, mas o retumbar triunfante de uma nova história para a humanidade. Jesus abre um novo caminho de acesso ao Pai, conforme Hebreus 10, 19, 20. A declaração do centurião, né? Verdadeiramente, aquele homem desfigurado e morto na cruz era o Filho de Deus. Qual é a lição que a gente extrai dessa declaração? A confissão indica que, por revelação divina, foi descortinada no coração daquele homem a fé salvífica em Jesus. Mateus 16, 17, Efésios 2, 8. Uma fé viva e sincera. A mesma fé que inspirava aquelas mulheres corajosas a continuar seguindo o servo. Veja aí, versículo 40 e 41 de Marcos 15. Judeus e gentios, homens e mulheres, libertos e escravos, todos poderão agora estar reunidos na mesma fé em Cristo, conforme Gálatas 3, 28. E, por fim, o sepultamento de Jesus. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Marcos 15, 46. Era comum negar o sepultamento a crucificados. Em geral, seus corpos eram depositados em campo aberto para cães e abutres, ou então simplesmente jogados em grandes lixões. Era preciso muita coragem para pedir ao governador o corpo de um homem executado como inimigo de Roma. José de Arimateia era um homem rico e influente. Ele era membro do Sinédrio e seguidor secreto de Jesus, o servo, né? E ele obteve autorização
para remover o corpo de Jesus. Com a ajuda de Nicodemos, eles sepultaram Jesus a tempo e com dignidade. Por que a tempo? Porque já foi no final, né, do expediente. Foi no final, antes das 18 horas. Porque os judeus começavam a contar o novo dia a partir das 18. Então, eles conseguiram sepultá-lo a tempo e com dignidade. Ele não foi jogado no lixão. Ele não foi abandonado para que as bestas feras o devorassem. Mais uma profecia que se cumpre. Isaías 53:9. Ele foi sepultado, né? Ele foi sepultado de uma forma digna. Irmãos, eu sei perfeitamente que para aqueles que leem a Bíblia diariamente, essa história é uma história batida, vamos dizer assim, entre aspas, né? Batida. Todo mundo conhece a história, mas cada vez que nós lemos, cada vez que nós paramos para refletir a respeito do sofrimento e da morte do servo, há um rebuliço no nosso interior. A gente sente a emoção, a gente sente as dores, como se fosse hoje que tivesse acontecendo isso. Por isso, nós extraímos dessa lição a aplicação pessoal que diz: Jesus sofreu uma morte dolorosa e humilhante para que pudéssemos ter vida em abundância. Portanto, cumpre-nos viver para Cristo, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Amém? Deus nos abençoe. Que o Senhor possa ampliar na mente e no coração de cada um de nós o desejo de estarmos sempre na luz. Que as trevas produzidas pelo pecado nunca nos alcancem, porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele sofreu por amor a cada um de nós. Por isso, nós louvamos a Deus pela excelência dessa lição, pela forma como esse tema foi nos apresentado. E pedimos ao Senhor que nos ajude a entender e a aplicá-lo na nossa vida, sempre como motivador à obediência, motivador à integridade, à fidelidade. Amém? Vamos orar encerrando? Te agradecemos, meu Deus, pela lição. Te agradecemos por esse espaço que a Escola Dominical abre dominicalmente aqui, meu Deus, para que possamos estar refletindo a respeito da Tua palavra. Pedimos uma bênção especial sobre a vida de cada aluno, de cada aluna, de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que acessar esse aplicativo, que ao acessá-lo vai tomar conhecimento desses acontecimentos que envolveram a morte e o sofrimento de Jesus, o servo. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa o final deste dia, deste domingo, meu Deus, protege a família, guarda, Senhor, e abençoa todos nós. Te amamos e que te servimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até a próxima oportunidade, né? Até o próximo encontro aqui na Escola Dominical Online. A Igreja Assembleia de Deus Rio agradece a sua participação e não se esqueça, deixa o seu like aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, em nome de Jesus. Um bom domingo a todos.